Bom dia aos queridos casais. Bom dia aos queridos casais. Hoje estaremos meditando no Salmo 131. Calma em Deus, cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O título do nosso devocional é Expectativas muito altas? Cuidado. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Salmo 131:1. A cada casamento que se realiza, ocorre a união de duas personalidades, dois temperamentos, duas culturas, duas famílias, duas formas diferentes de encarar a vida e ainda mais. Algumas vezes essas características se chocam e o marido, ou a esposa, ou os dois se decepcionam. Tendo por base motivações falsas, muitos casais entram no casamento com expectativas irreais, as quais, por não serem atingidas, provocam decepções. Essas expectativas variam desde o desempenho sexual do casal até a educação dos filhos. São pressuposições concebidas na mente dos cônjuges e não verbalizadas. Essas desilusões e frustrações criam atmosfera tal que acaba desencorajando uma relação amorosa e carinhosa. Quando essas esperanças frustradas não são comunicadas, mas guardadas com amargura no coração de um dos cônjuges, o casamento está em perigo. A razão é simples. A aceitação passa a basear-se numa performance, que também se torna o elo que mantém o relacionamento. Esse padrão, no entanto, é insuficiente para dar continuidade ao casamento. A experiência de doar-se não deve se basear no fato de o cônjuge merecer ou não. Se fosse assim, os casais só liberariam afeição um pelo outro caso fizessem por merecê-la. É muito fácil dar quando se recebe. Entretanto, o amor ágape dispõe-se a dar mesmo quando não recebe nada em troca. Durante o namoro, noivado, lua de mel, o clima é propício e o romantismo está à flor da pele. Porém, quando o casal volta à rotina e à correria do dia a dia, há uma redução do tempo do cultivo do romantismo. E é exatamente nesse momento que o casal passa a focalizar sua atenção nos pontos fracos de cada um. Mas por que as expectativas não atingidas levam ao desapontamento? Entre outras, creio que há 3 razões. Primeiro, o desconhecimento das expectativas do cônjuge. Segundo, falta de condições para atingi-las. Terceiro, falta de vontade para realizá-las. Muitos casais vivem desiludidos e frustrados por não saberem quais são as esperanças mútuas na área sexual e emocional. É necessário haver muita comunicação e compreensão, e às vezes até a ajuda de um conselheiro capacitado. Essas questões de expectativas é uma coisa bastante séria, porque todos nós temos expectativas. Mas algumas expectativas, elas são irreais, elas são apenas utopia, sonhos que as pessoas têm dentro do casamento ou entram no casamento com esses sonhos. E às vezes, por conta desses sonhos e expectativas irreais, acaba sufocando a outra pessoa porque não vê a realidade, não vê as coisas como são. Eu li uma certa vez um artigo era de um empresário falando sobre imóveis e casais. Ele diz que muitos casais se separam quando vão construir a casa dos sonhos, porque são tantas expectativas e tantas coisas que as pessoas colocam ali que algumas são irreais ou algumas eles não conseguem se entender
E a casa que era dos sonhos se torna a casa do pesadelo, né? E às vezes é o que acontece com muitos casais. Há muitas expectativas irreais, que são mais para sonhos do que exatamente para a realidade. Uma outra questão que eu poderia colocar aqui é que muitas vezes essas expectativas não levam em consideração a outra pessoa, o que ela é, como ela é, sua personalidade, e que essas expectativas pedem da outra pessoa o que ela não pode dar, que ela não pode conceder. Deixa eu dar um exemplo aqui no nosso próprio casamento, né? A Melanie, ela é uma pessoa que ela tem uma grande capacidade, uma criatividade, como poucas pessoas, uma organização, mas ela é o tipo de pessoa de ficar nos bastidores. Para ela fazer um vídeo, fazer áudios e de uma questão de uma exposição maior, ela faz um grande esforço. Capacidade ela tem, preparo ela tem, mas não é da personalidade dela. Não vem. Então, às vezes, muitos maridos, eles sufocam suas esposas e muitas esposas sufocam seus maridos pedindo uma coisa que não é próprio da pessoa. Querendo a força que a pessoa seja assim, não é próprio dela. Então, isso vai matando, esfriando, apagando aquele amor e criando um sentimento, às vezes, até de tristeza e mágoa dentro do relacionamento. Por outro lado também, a gente tem que ver que às vezes as expectativas podem não ser exatamente aquilo que a gente queria ou que a gente não tenha tanto conhecimento, mas que vale a pena tentar por amor a outra pessoa. Só para você entender o que eu estou falando, Melanie tem um dom extraordinário com crianças, dom que eu não tenho. Eu falo, converso, abraço, mas lidar mesmo com crianças pequenas não é minha praia. Mas a Melanie ela tem um jeito extraordinário para isso. Esse é o dom dela. Quando nós casamos, ela trabalhava na igreja local com crianças pequenininhas, como ela trabalha hoje na Ebenezer. Só que eu trabalhava com adolescentes, que já é uma área que eu gosto, já é uma idade que eu me identifico mais. E ela nunca tinha trabalhado antes, mas seguindo o padrão bíblico, resolveu acompanhar o marido e se dedicar nesse ministério que eu estava desenvolvendo. Resultado, não apenas ela percebeu que podia fazer muito bem como fez, e muitas vezes fazia até melhor do que eu, como também gostou da experiência. Então muitas vezes o cônjuge até quer algo nosso, pede algo do outro cônjuge, tem alguma expectativa que é possível ao cônjuge fazer. Talvez o cônjuge nunca experimentou, nunca tentou e já concebe que não vai dar certo, sem tentar. Fica meio que naquela, não sei, não quero saber, ainda tenho raiva de quem sabe. Ao invés de se doar, porque o amor é isso, é se doar, não busca seus próprios interesses. Então essa questão de expectativa, ela é algo que deve ser, de fato, tratado dentro de uma sabedoria, dentro do amor de Deus. Por último, eu queria só fazer uma última consideração, que eu e a Melanie estávamos conversando sobre isso, que muitas vezes essas expectativas, elas vêm por conta de um mau tempo de namoro. O que nós queremos dizer com isso? Que muitas dessas expectativas eram para ser conversadas e alinhadas no tempo do namoro. Por essa razão é que há um conselho que os jovens, quanto ao namoro, conversem muito sobre a expectativa de vida, sobre relação sexual, sobre criação de filhos, sobre moradia, sobre disciplina de filhos. Por quê? Porque vai diminuindo e vai acertando e vai mostrando um ao outro qual é a ideia que o outro tem. E os dois vão percebendo onde precisa ajustar para que o novo lar que vai ser feito dê certo. Ou pode ser que ali descubram que são tão incompatíveis as ideias que não vai ter como conviver junto. Agora, para os casais que já estão casados e não tiveram essa oportunidade, não fizeram isso, seja lá pelo motivo que for, o nosso conselho é que vocês submetam-se a Deus primeiramente, sentem, conversem e exponham a expectativa um do outro e qual é a expectativa do outro que não está sendo atendida e procure ver se a sua expectativa não é uma expectativa irreal, se é uma expectativa que pede do outro que o outro não pode dar e ver se nessa expectativa do outro, se você se doar um pouco mais, de repente você pode ser uma bênção nessa área que o seu cônjuge tem esse anseio.
Mas lembrando que o princípio do amor é se doar pela outra pessoa. Por essa razão, busquemos sempre o padrão do amor de Deus que foi capaz de se entregar por nós. Pense nisso. Você conversa com seu cônjuge sobre suas expectativas? Vocês analisam juntos as possibilidades de realizá-las? Vocês cultivam o relacionamento no dia a dia? Que o Senhor nos abençoe e até ao próximo devocional. Nosso lar abençoar, que Ele possa ser teu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Movem, Senhor, por nosso